Vamos dar início a essa palavra no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Livro de Mateus, capítulo 7, no verso 15. Qual diz assim: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém? A igreja pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Santo Espírito do Senhor. Essa palavra, Jesus que transmitiu enquanto ele ensinava o sermão da montanha, e ele dizia como nós devemos observar os frutos de cada pessoa, de cada um, e que árvores boas produzem bons frutos, mas árvores ruins produzem frutos ruins. E a nossa palavra, a palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que toda ela se encaixa de uma maneira extraordinária. E eu fui buscar alguns exemplos de pessoas que se colocaram como árvores boas, mas apresentaram alguns frutos ruins. E o Senhor me levou no livro de Números, no capítulo 22, ao qual conta a história de Balaão. Talvez muitos de vocês tenham escutado por aí que a história de Balaão fala que a jumenta falou com Balaão, né? Mas e o que será que tem dentro dessa história? E aí eu fui buscar saber, fui estudar. Vou contar aqui um pouquinho por cima da história para vocês. Os israelitas tinham acabado de derrotar os amorreus e estavam no deserto, próximo a Moabe. E o rei de Moabe ficou aterrorizado, vendo que todo aquele povo gigantesco estava andando no meio do deserto, próximo à cidade dele. E com tudo aquilo, ele ordenou que alguns homens fossem até Balaão, que era conhecido como um profeta naquele lugar, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E os servos de Balaque, do rei, foram até Balaão, chegaram até lá e disseram: Balaão, nós viemos até aqui porque o rei pediu para que você amaldiçoasse um povo, que é um povo enorme, e se eles chegarem até aqui, eles vão comer toda a nossa comida, nós vamos ficar sem nada, eles vão tomar tudo que nós temos, porque é um povo muito grande. Então Balaão disse para eles assim: fiquem aqui essa noite, que eu vou consultar o Senhor e ver o que ele me diz. E durante aquela noite, Deus fala com Balaão. Balaão fala diretamente com Deus. Vocês têm ideia do nível disso? Balaão fala diretamente com Deus. E
Deus diz para Balaão: não amaldiçoe o povo, porque esse é o povo que eu abençoei. E Balaão, pela manhã, transmite o recado aos servos do rei, que voltam e também transmitem ao rei. Mas o rei não aceita. E fala: não, então diga para ele que eu vou dar muitos bens para ele. Muito ouro, muito, tudo, muito que ele, nada que ele tenha. Coisas extraordinárias. Ó, isso aqui vai ser do Balaão, isso aqui, e o que mais ele me pedir, vai ser dele. E os homens foram até Balaão novamente. E na segunda vez que os homens chegam lá e falam para Balaão, Balaão até fala para eles assim: não, nem se o rei me desse o palhaço dele, eu não ia amaldiçoar aquele povo. Mas ele diz assim para os homens: fiquem aqui essa noite que eu vou consultar o Senhor. Porque o que estava acontecendo naquele momento ali? Podia ser que até para os outros ele falasse que não, mas o coração dele estava só pensando: ai, se eu tivesse aquilo, nossa, eu podia pedir o que eu quisesse para o rei. Ai, né? Deus podia deixar, né? Dessa vez assim, né? Eu vou tentar mais uma vez falar com Deus. E Deus conhecia o coração de Balaão. E sabendo disso, Deus permite que Balaão acompanhe aqueles homens e vá até o rei. Porque às vezes Deus diz um não na nossa vida. E nós não aceitamos. E ficamos insistindo. Até que Deus nos permite. Mas não é aquilo que o Senhor queria para nós. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabia que Balaão ia chegar lá e não ia dar certo. Mas ele queria. Então, Deus permitiu que ele fosse. Mas Deus ainda disse: fale apenas o que eu mandar. E assim foi. Balaão com os homens do rei foram para ir ao encontro do rei. E no caminho, ele foi lá, arrumou a mulinha dele, subiu em cima da mula e foram. No caminho, um anjo apareceu. Mas os olhos espirituais de Balaão estavam fechados. E só quem viu foi a mula. E a mula se desviou do caminho para não ir até o anjo e foi pelo campo. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está mudando o nosso percurso. Nós queremos andar por um determinado caminho. O nosso coração quer andar por um determinado caminho. Mas Deus quer que nós façamos outra coisa. Mas, e aí o Balaão aceitou e falou: amém, aceito, Senhor. Muito pelo contrário, ainda bateu na mula e fez a mula voltar para o caminho. Insistiu. Na segunda vez que o anjo apareceu, tinha um espacinho bem estreito para passar no meio das videiras. E aí a mula foi passando bem devagarinho para não bater no anjo e apertou o pé do Balaão no muro. Deus às vezes faz doer um pouquinho para a gente ver que a gente está errado. Mas e Balaão aceitou? Bateu na mula novamente. E pela terceira vez, Deus coloca o anjo num caminho aonde não se podia passar. E a mula simplesmente deita-se no chão. E aí, Balaão fica tão bravo, que a Bíblia diz que ele espanca a mula. E nisso,
Deus faz a boca da mula se abrir. E ela diz: por que você está me batendo 3 vezes? E ele fala: você está me fazendo de bobo. Ela: se eu tivesse uma espada aqui, eu matava você agora. E a mula diz para ele: mas eu não sou a sua mula que tenho levado você todos esses anos por todos os lugares. Quando que eu fiz isso? E quando ele olha, os olhos dele se abrem. E ele vê que o anjo está no caminho. E é aí que ele cai em si. E ele pede milhões de perdões ao Senhor. Mas já tinha feito coisas erradas. Às vezes nós temos aquela pessoa que sempre está falando: não, vamos na igreja, vamos fazer isso, vamos lá ajudar na cantina, vamos ajudar o pastor, vamos não sei na onde, vamos fazer uma oração. E aí os irmãos dizem: ai, mas aquele irmão é tão chato, meu Deus, toda hora fica. Tem aquele irmão que sempre manda mensagem no WhatsApp, sempre manda, e você diz: ai, que chato. Mas é o Senhor tentando avisar você, tentando falar com você, e você que não quer ouvir. Você está igual o Balaão, quer fechar os seus olhos, não quer enxergar o anjo que está na sua frente. E Balaão chega até o rei. E quando ele chega lá, oferece sacrifícios ao Senhor em 7 altares. Sobe até o monte e Deus fala para ele: não vai amaldiçoar o meu povo, porque o meu povo eu que abençoei. E aí Balaão fala para o rei vai para outro monte com ele, onde ele pode enxergar uma parte do povo, e novamente ele oferece sacrifícios. Deus não deixa ele amaldiçoar, ele abençoa o povo. Ele abençoa o povo por 4 vezes. E aí você diz para mim assim: nossa, Carol, mas então esse tal desse Balaão, que bênção, né? Fez errado ali, mas abriu os olhos e, né, abençoou Israel. E Balaão, acredito eu que era uma árvore frondosa, bonita, e quem sabe até apresentava alguns frutos que eram bons aos olhos. Mas depois disso, se a gente continuar lendo o livro de Números, a palavra conta que Balaão orientou as mulheres moabitas que seduzissem o povo e que corrompessem Israel, fazendo eles adorar a outros deuses. Meus irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra? Balaão, ele tinha, olha o nível dele, falar diretamente com Deus. Mas mesmo assim, preferiu fazer coisas erradas. Não é porque tem aquele irmão que, nossa, meu Deus, olha que homem do Senhor, ele é usado por Deus, amém. Mas não coloque as suas esperanças nele. Ah, mas a irmã Carol fala bem. Tem uma palavra que eu digo para a juventude sempre: tudo aquilo que tem de bom em mim, não sou eu, é o Espírito Santo. E aí sim, tudo que tem de ruim em mim, aí sou eu. Aí sou eu mesma. Não esperem, meu irmão. Ah, mas não, o pastor Tony, nossa, não, porque o pastor Tony. Ele é usado por Deus, amém, glória a Deus pela vida dele. Mas ele também está sujeito a errar. Não coloquem as suas expectativas nele, coloquem as suas expectativas no Senhor. Pessoas são falhas, pessoas erram, pessoas tropeçam pelo caminho.
Mas existe um Deus que não dorme, oh aleluia, que sempre está disposto a te ouvir, que sempre está disposto a fazer por você o melhor em todo o tempo, em todo momento. Mas Carol, se ele era uma árvore que tinha frutos, os frutos deles, quem sabe, eram bonitos, mas quem experimentou viu que os frutos não eram bons. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, o que é dar bons frutos? Vir à igreja, ouvir a mensagem, levantar, não discutir, não brigar, não. Bons frutos é trabalhar para o Senhor, é fazer a obra do Senhor. Se você apenas adentra para dentro da igreja, senta, levanta, vai embora, vem, senta, levanta, vai embora, vem, senta, levanta, vai embora. Amém, ouça a palavra, mas a coloque em prática, meu irmão. Escute aquilo que o Senhor tem para dizer para você e coloque em prática. Faça aquilo que Deus tem ordenado você fazer. Mas como é que eu posso ajudar na obra, irmãos? Ah, mas o pastor não me chamou. Se disponibilize. Eu estou aqui para ajudar. O que eu posso fazer? Ah, eu preciso que o irmão, né? Será que o irmão podia dar uma varridinha? Amém, estou aqui para fazer a obra. É para o Senhor, não é para nós mesmos. Ah, mas irmã, não posso ajudar financeiramente, não posso estar lá, mas eu posso orar. Amém, ore. Mas trabalhe na obra, de alguma maneira trabalhe na obra do Senhor. Porque a palavra diz assim, no livro de João, no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, que não dá frutos, Ele corta. E todo ramo que dá frutos, Ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir, a menos que permaneçam em mim. Todos nós fomos chamados. Basta nós estarmos em Cristo. E quando ele diz que todo ramo que dá fruto, Ele poda. Às vezes você diz assim, nossa, mas parece que eu estou fazendo, mas está tão difícil, tão isso, tão aquilo, parece que eu não estou vendo o resultado daquilo que eu estou fazendo. Calma, meu irmão. Primeiro você tem que ser podado. E existem dois tipos principais de poda para árvores frutíferas. Existe a poda da limpeza, que corta as partes secas, doentes, para evitar as pragas. Às vezes nós estamos tão presos numa coisa, né? Nós estamos querendo. Mas aí Jesus tem que fazer o quê? Nos podar. Tem que tirar aquilo da gente. Ai, Senhor, mas por que o Senhor foi tirar? Por que tira de mim? Meu Deus, estou passando uma luta, irmã. E nem sabe que foi Jesus mesmo que tirou de você. Que precisava podar aquilo de você. Ah, mas perdi, nossa, nossa, meu Deus. Fique calmo, irmão. O Senhor está no controle de todas as coisas.
Lembre que você precisa andar no caminho do Senhor. E o Senhor está te avisando qual é o caminho, está te mostrando. E você continua insistindo, continua reclamando. Calma, meu irmão. Essa poda de limpeza, ela corta um pouco os galhos para produzir novos frutos. Frutos ainda melhores. E faz com que a árvore dê uma renovada. E existe também a poda de formação. A poda de formação é para uma árvore que ainda não é adulta, que é para árvores menores. E a poda de formação, além de ela criar o formato da copa da árvore, é para que entre luz no meio da árvore, para que ela possa produzir frutos ali. E o que é a luz? Se não lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você adentrou faz pouco tempo no ministério, dentro do Senhor, enxertado em Cristo, você precisa ser podado para que a palavra do Senhor entre em você. Precisa ser ensinado dentro da palavra. Quer produzir frutos? Precisa da luz. Sem a luz, você vai até produzir frutos, mas quando alguém for experimentar o teu fruto, bem isso, pastor, vai ser azedo. E se você hoje em dia já é uma árvore adulta e não foi podada para ter a luz, infelizmente as suas frutas não vão ter um bom sabor. Faça de tudo para que a luz possa entrar em você. Deixe as trevas de lado. Tudo aquilo que é trevas dentro de você, assim como a irmã Vanessa pregou há algum tempo atrás, nós precisamos trazer as trevas para a maravilhosa luz, que é Jesus. Deixe tudo que ficou de ruim dentro de você para trás, para que nós possamos andar conforme os caminhos do Senhor. Quer dar bons frutos? Bons frutos. A palavra diz que uma videira, a palavra não, me perdoe, né? Os agricultores dizem que uma videira, para dar bons frutos, ela demora em torno de mais ou menos uns 5 anos para ser uma uva com excelência. Vai se aperfeiçoando na palavra. Está aqui, ó, meu irmão. Ó, está tudo aqui. Vai se aperfeiçoando nisso aqui. Ah, mas eu me converti hoje, amanhã eu já quero trazer a palavra. Calma. Lê primeiro o que o Senhor preparou para você. Esses dias nós comentávamos com o irmão Tiago, que diz assim: Velho Testamento e Novo Testamento. Mas o que é um testamento? É aquilo que um pai deixa para um filho. Ele deixou tudo aqui para você, tudo, não é um pouquinho, não é uma miséria, não é um negocinho, não, é tudo. Ele deixou tudo para você. E aí nós ouvíamos uma palavra que contava sobre Charles Spurgeon, que foi fazer uma visita na casa de uma senhora, e essa mulher estava já nos seus últimos momentos de vida. E quando ele estava orando por ela, ele percebeu que tinha um quadro na parede.
E ele parou para ler aquele quadro, ficou um pouco assustado e perguntou para ela assim: por que a senhora tem essa folha aqui na parede? Aí ela falou: esse foi um dos meus patrões que me deu, e eu achei, né, uma folha muito bonita, então eu mandei colocar num quadrinho e coloquei na parede. E aí ele dizia para ela assim: mas e a senhora sabe o que está escrito aqui? E aí ela disse: eu não sei o que está escrito, porque eu não sei ler, mas ele me deu e eu achei bonito, então eu coloquei aí. E aí ele dizia para ela assim: aqui diz que todas as terras, todos os bens e todas as propriedades dele, ele dava para você. E depois disso, ela morreu. Morrer sem saber aquilo que ganhou. Meus irmãos, isso somos nós mesmos. Passamos a vida inteira e não sabemos aquilo que nós ganhamos. Nós ganhamos tudo. Tem um louvor que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Mas, meus irmãos, se vocês decidirem estar em Cristo, vocês vão começar a produzir bons frutos. E o que seriam os bons frutos? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, diz assim: mas o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. A hora que vocês perceberem dentro de vocês, que vocês começarem a ter mais amor, a ter mais alegria, pode saber, meu irmão, que não é você, mas é o fruto do Espírito Santo que está em você, que está brotando dentro de você. Mas, irmã Carol, eu tenho me esforçado e dado bons frutos. E quando nós damos frutos, esses frutos produzem uma semente. E essa semente serve apenas de enfeite? Não, essa semente serve para ser plantada. E plantada em terra boa. E aí lá no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1, vou ler ali, porque até eu achar aqui, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco, assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear.
Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Que os frutos que você tem produzido gerem sementes, e essas sementes caiam em terra boa. Não parem de semear, meus irmãos. Se vocês têm frutos dentro de vocês, utilizem essas sementes para semear. Que esses frutos gerem outros frutos, que gerem outros frutos, que gerem outros frutos. Porque o nosso objetivo não é encher a igreja, não. Nosso objetivo é encher o céu. É isso que nós queremos. Dar bons frutos, para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas experimentem do nosso fruto e também queiram. Mas Carol, eu tenho plantado sementes e sementes e sementes, e parece que não tem surgido muito efeito. Mas lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não desistam, meus irmãos. Continuem lutando, continuem plantando as suas sementes. Continuem gerando novos frutos, para que esses frutos gerem novas árvores. Não desistam. Mas e se uma árvore que era muito frutífera veio a morrer? Foi cortada. Aí, o livro de Jó, no capítulo 14, nos diz assim: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições, como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigieis uma criatura tão frágil e exijas que te prestes conta. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleces a extensão de nossas vidas. Sabe quantos meses vivemos e não recebemos nem um dia mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar, somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, brotará e vai dar novos ramos, ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e que o tronco já esteja podre. Com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Quando ele diz que ao cheiro das águas
quem nos diz que é a água viva. Não importa se a árvore já morreu. Ah, Carol, eu estou até vindo fazer a campanha aqui, mas eu não sei o que vou fazer, porque o que eu tinha em mente já morreu, o que eu precisava, eu de mim não tenho esperança, estou colocando no Senhor. Então coloque tudo no Senhor. Porque lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 26, diz assim, que ainda que esteja morto, viverá. Fique tranquilo, meu irmão. Siga aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Ande conforme os caminhos do Senhor. E tudo lhe correrá bem. Ai, Carol, não sei não. Você sabe? Não sei se vai dar certo, não sei. Fique tranquilo. O Senhor está cuidando de tudo, de todas as coisas. Mas Carol, aquela árvore, ela era isso, era aquilo, e agora ela já não é mais nada. Mas o nosso Jesus é o que tem poder para ressuscitar, mesmo aquele que está morto. Produza frutos aonde você estiver. Faça a obra do Senhor como você puder fazer. Hoje pela manhã estava continuando o estudo da palavra para trazer hoje e me lembrei de uma situação que ocorreu essa semana. Alguns dias atrás, como todos os irmãos sabem, eu trabalho numa escola e nunca escondi minha fé de maneira nenhuma, muito pelo contrário, todas as pessoas lá sabem que eu sou cristã e mostro isso toda vez que estou próximo de qualquer um deles, procuro, eles sabem, eles... A gente começa a produzir alguns frutos que as pessoas começam a experimentar e começam a se interessar por aquilo. E aquilo começa, aquela sementinha, às vezes pode demorar para brotar, mas ela está sendo plantada. E o coração de algumas pessoas começa a terra começa a ficar mais fértil. E a minha chefe fez uma cirurgia alguns dias atrás. E ela teve alguns problemas durante a cirurgia. Teve algumas situações que ocorreram e que ela não ficou muito bem. E na segunda-feira ela foi na escola. De cadeira de rodas. E aí uma amiga minha falou pra mim, vamos lá ver ela e tal. Eu até fiquei meio assim, né? Que a gente tem meio medo, né? Do chefe da gente, né? Às vezes assim, meu Deus. Mas, né? Fui lá ver ela. E entrei na sala dela, ela cumprimentou. E aí ela me abraçou. E ela disse o seguinte pra mim. Carol, pensei tanto em você. Tanto. Porque eu queria tanto que você estivesse orando por mim. Pedi tanto que você estivesse orando por mim. Não é dizer que a minha oração é mais forte ou deixa de ser mais forte do que a dos outros, não é isso. Mas é dizer que a gente planta alguns frutos, a gente produz alguns frutos que fazem as pessoas olharem a gente de maneira diferente. Porque é aquilo que eu falei.
Quando as pessoas olham e olham essas coisas boas, não é para mim que eles estão olhando, mas é para o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Deixa o Espírito Santo habitar dentro da sua vida também. Não importa quanto tempo se passou e você já não é uma árvore tão ativa, tão frondosa, que produz tantos frutos ainda assim. Jesus chama você porque Ele quer que você sinta o cheiro dEle e produza novamente. Se coloque de pé, igreja. Produza os frutos que o Senhor colocou para vocês fazerem. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós foi levantado neste lugar para alguma coisa, na obra do Senhor, para fazer alguma coisa. Que vocês procurem fazer a obra do Senhor da melhor maneira possível. Que vocês procurem fazer a obra do Senhor não de maneira enganosa, como aquele profeta Balaão. Mas que vocês procurem fazer para agradar o Senhor e não para agradar a si mesmos. Lembrem-se, vai ser difícil sim. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Claro que vai ser difícil. Ah, Carol, mas eu não pedi isso para o Senhor. Mas eu nem queria isso, não pedi. Moisés também não pediu para libertar o povo. Davi também não pediu para ser rei. Daniel também não pediu para cair na cova dos leões. Mas tudo eles procuraram fazer de maneira que agradasse ao Senhor. Faça você também. Agrade ao Senhor da melhor maneira possível. Procure fazer aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Ah, Carol, mas eu não sei o que o Senhor me falou para fazer. Aqui, ó. Só abrir e ler. E se você não entender o que está escrito, não fique preocupado. Continue lendo. Ah, mas eu não consigo, Carol, entender. Não se preocupe, nós temos escola bíblica dominical todo domingo. Pode vir que nós ensinamos. O Senhor quer falar com você. Feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Fale com Ele nessa noite. Peça para que você produza bons frutos. Para que aquilo que você acha que já morreu venha novamente florescer. Mas florescer diante do Senhor. Espírito Santo do Senhor, nós te colocamos aqui neste lugar, Pai. Na tua casa, na tua presença, para pedir, Senhor, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos formar conforme o Senhor quer que nós façamos, Jesus. Que nós possamos andar conforme os teus caminhos e produzir os teus frutos, Jesus. Nós não queremos produzir os frutos da carne, nós queremos produzir os frutos que o Senhor colocou para nós fazermos, Pai. Nos dá a oportunidade, Jesus, de mostrar para as pessoas que o Senhor vive dentro de nós, Pai. Que as pessoas possam ver o teu rosto resplandecido em nossa face. Que a tua igreja, Jesus, seja renovada, restaurada. Que venha florescer novamente. Que venha criar novas raízes. E que os seus frutos sejam saborosos. E que as sementes sejam produzidas para serem plantadas em terras férteis. Prepara as terras, Jesus. Prepara os corações aonde nós vamos plantar as sementes. Prepara as pessoas que vão estar no nosso caminho, para que quando nós falarmos no Senhor, elas venham aceitar, Jesus, de coração aberto, aquilo que nós
falarmos, Pai, que é a Tua palavra, e que não seja nós mesmos falando, mas que seja o Teu Espírito Santo em nós. Que nós possamos diminuir, mas que o Senhor venha crescer, que o Teu nome venha resplandecer, que o Senhor venha resplandecer sobre nós, Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, fica conosco, Jesus. Santo Espírito, não nos deixa, nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor, porque nós somos falhos, nós somos fracos, Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, e o nosso coração é enganoso. Nós queremos, Jesus, fazer a Tua obra. Nós queremos trabalhar para o Senhor. Não se apague esse fogo somente. Nos dá forças, Jesus, para trabalhar. O fogo não se apague, esse fogo somente. A Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força, Jesus. O fogo não se apague, esse fogo somente. Para que nós possamos ter forças para continuar, para não parar, para não parar, para não parar, para não parar, Jesus. Venha, Jesus, sobre nós, toque em nossos corações, nos ajude, Jesus, a crescer de maneira correta, nos ajude, Jesus. E quando for necessário, Jesus, venha nos podar, venha tirar aquilo que não provém do Senhor. Corta, Jesus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer tirar da nossa vida. Que nós possamos abrir mão, Jesus, daquilo que não vem de Ti, Pai. E que a honra e a glória seja para o Senhor, desde agora e para todo sempre, Jesus. Sim, ó Deus.